O eco do dragão adormecido. A noite desce sobre o vasto império do meio. Sobre os campos cobertos de névoa da província de Hunan, o vento se move por entre os bambuzais, como se fosse um sussurro antigo, o sussurro de uma civilização que, por séculos, acreditou ter nascido no centro do mundo. Mas no início do século XX, esse mundo parecia ruir. A China vivia um tempo entre mundos, entre o passado e o que ainda não havia nome. De um lado, os templos e os deuses, os ritos herdados de milênios. Do outro, as fábricas estrangeiras, as roupas ocidentais e os fuzis apontados pelo comércio europeu. O antigo império, que por tanto tempo ditara o ritmo das marés e das estações, agora se via humilhado, dividido, saqueado, impotente. O dragão dormia e o mundo se alimentava dele. É nesse cenário de fim e recomeço que nasce o menino que acreditaria poder acordar o dragão e, ao mesmo tempo, montar sobre ele. Seu nome seria Mao Zedong. Para uns ele seria o arquiteto de uma nova China, o camponês iluminado que desafiou impérios e redesenhou a história com as próprias mãos. Para outros, o último imperador absoluto, um deus terreno que, em nome da utopia, selou o destino de milhões. Mas antes de se tornar governante, mito ou monstro, ele foi apenas um menino teimoso de uma aldeia perdida, tentando entender por que o mundo parecia dividido entre opressores e oprimidos, e o que significava, desde cedo, escolher um lado. Esta é a história de como nasce uma crença, de como o filho da terra se torna o senhor do fogo, de como o pó dos campos de Hunan daria forma ao homem que ousaria transformar o próprio destino da humanidade. Respire fundo. Deixe o som das cigarras noturnas dissolver o tempo. É hora de voltar ao outono de 1893, ao coração da China rural, onde o destino da revolução começava, silencioso como o primeiro gemido de um bebê. Capítulo 1. O filho da deusa da compaixão. Era inverno em Shaoshan, um vilarejo cercado de colinas onduladas. A bruma se erguia das plantações como o hálito de um deus que respirava em segredo. Dentro de uma casa de madeira, uma mulher ajoelhava diante do pequeno altar doméstico, o rosto banhado por lágrimas e fumaça de incenso. O nome dela era Wen Qimei. Por meses, ela vinha implorando a Bodhisattva da compaixão, Guan Yin, que lhe poupasse o sofrimento. Já havia enterrado 2 filhos ainda pequenos, e o silêncio que seguia seus nomes era mais pesado que a própria morte. Naquela noite, entre orações e promessas, a mulher pediu à deusa que fosse madrinha do próximo filho, o que ainda crescia em seu ventre, e que o envolvesse na luz da misericórdia. 3 dias depois, um grito atravessou o frio. Era a chegada de uma criança, um menino forte, de rosto corado e punhos cerrados como se já buscasse o mundo que o esperava resistindo. Deram-lhe o nome de Mao Zedong, o filho do leste próspero. Mas poucos sabiam que, por trás desse nome auspicioso, havia um pacto silencioso entre mãe e divindade. A promessa de que ele viveria, custasse o que custasse. Seu pai, Mao Yichang, não acreditava em deuses. Era um homem que ascendera pela força, não pela fé. Um antigo camponês pobre que, com trabalho e crueldade em igual medida, tornara-se um dos fazendeiros mais temidos da aldeia. Guardava dinheiro sob o soalho e disciplina dentro do peito. Acreditava que a vontade era a única religião capaz de salvar um homem. Em casa, era tirano. A cada refeição contava os grãos de arroz do prato. A cada pequeno erro, sua voz ecoava como o trovão do verão. Sua esposa o temia, e o pequeno Zedong também. Mas nas sombras, entre medo e ternura, mãe e filho partilhavam o mesmo refúgio, a janela que dava para o campo, onde o incenso queimava sob a imagem de Guan Yin. Foi ali, sob o cheiro de madeira e fumaça, que o menino aprendeu sua primeira lição. A piedade podia se ajoelhar, mas o poder nunca se curvava.
Zedong cresceu num lar em guerra. Sua mãe, doce e piedosa, recitava sutras budistas enquanto tentava proteger os filhos. Seu pai, inflexível, via fraqueza em toda forma de compaixão. A cada surra, o menino gravava na memória algo que nenhum mestre lhe ensinaria mais tarde, que a obediência tem o gosto amargo da derrota. O pai acreditava que educar era domar. O filho, que aprender era resistir. E assim, enquanto a rigidez paterna moldava os contornos de seu corpo, a religiosidade da mãe moldava o espírito, um coração dividido entre a fé e a revolta. Aos 8 anos, Mao foi enviado à escola confucionista de Shaoshan. Lá aprendeu os preceitos morais que guiavam o império desde os tempos antigos. Harmonia, disciplina, lealdade, modéstia, palavras belas, mas para ele, vazias. Enquanto o mestre recitava frases de Confúcio, Mao olhava pela janela, observando os camponeses curvados no campo, dobrando a coluna diante da terra e diante dos donos da terra. O menino não entendia por que a harmonia exigia que uns servissem enquanto outros mandavam, e quando fazia perguntas demais, apanhava por insolência. A rebeldia se tornava rotina, e a rotina ferida. Seus colegas riam do sotaque carregado e das roupas simples, mas ele não se curvava. Guardava as ofensas como quem coleciona munição, e à noite, escondido do pai, lia, à luz fraca de uma lamparina, livros que não devia tocar, romances épicos, histórias de generais e impérios caídos. O pequeno camponês sonhava com heróis que lutavam contra reis e com revolucionários que escreviam mundos com sangue e tinta. A leitura virou fuga e destino. Quando completou 13 anos, o destino se revelou com brutal clareza. Impaciente com o filho sonhador, o pai anunciou o casamento arranjado. A noiva, Luo Yixiu, tinha 17. O casamento seria uma aliança conveniente entre duas famílias com terras e ambições. Mas havia um problema. Mao Zedong não amava ninguém que obedecesse. No dia marcado, ele assistiu à cerimônia em silêncio. Aceitou o chá do ritual, mas não a noiva. Durante semanas, recusou-se a tocar nela, a olhar para ela, a partilhar da vida que haviam decidido em seu nome. Quando os anciãos do vilarejo tentaram convencê-lo a cumprir seu papel, ele riu deles. Um riso curto, quase infantil, mas carregado de desafio. Não pediram a opinião dos deuses, que nem a minha, disse. E então, numa madrugada silenciosa, simplesmente desapareceu. Fugiu para as montanhas do interior de Hunan, onde viveu entre monges, lenhadores e marginais, qualquer um que soubesse o valor da liberdade. Enquanto o pai detonava de ódio e a vila o chamava de desonra, Mao descobria algo que mudaria sua vida, o prazer da escolha, mesmo quando ela trazia consequência. Luo Yixiu morreria 3 anos depois, de uma febre leve que ninguém tratou. Mal foi lembrada, mas seu nome ficaria gravado em silêncio no coração do homem que um dia desafiaria não só o pai, mas o próprio céu. Com o tempo, Shaoshan voltou a vê-lo de longe. Agora mais alto, mais magro, o olhar fixo e a fala lenta, Mao havia mudado. Trazia uma serenidade desconcertante, como se houvesse encontrado um propósito que nem ele precisava explicar. Voltou para casa apenas para pegar alguns livros e partir de novo. Seu pai tentou impedi-lo, mas o menino já havia aprendido o segundo grande mandamento da vida. Submeter-se era morrer. Rebelar-se era viver. Enquanto deixava a aldeia, os sinos do templo batiam ao longe e o incenso ainda queimava diante da imagem da deusa. Naquele instante, o menino de Hunan, filho de uma mãe devota e de um pai tirano, deu as costas ao passado. Marchava não apenas para uma nova vida, mas para uma nova ideia, a convicção de que um homem podia, de fato, reescrever o mundo. Às margens do rio, olhando a corrente que descia das montanhas, Mao enxergou mais do que uma paisagem. Viu um simbolismo, a força que nasce na fonte e, ao longo do caminho, ganha poder, arrasta tudo por onde passa. Pedra, lama, destino. Ele tocou a água gelada e sorriu. Um sorriso seco, quase imperceptível,
mas carregado de promessa. Naquele instante, mesmo sem saber, o menino pobre de Hunan havia despertado o dragão, e a China jamais voltaria a dormir. Capítulo 2. O limiar de um novo mundo. O sol ainda mal risca o horizonte no vilarejo de Shaoshan, e o ar gelado da manhã carrega a promessa de um novo dia. Mas para Mao Zedong, não é só um dia qualquer que nasce com as primeiras luzes do leste. A juventude, aquela passagem tênue entre infância e vida adulta, o traz a um conflito brutal, o casamento arranjado. Aos 13 anos, enquanto outros meninos da aldeia sonhavam com a liberdade, Mao foi apresentado a uma noiva obrigatória, Luo Yixiu, 4 anos mais velha, filha de uma família favorecida. Mas ele desprezava aquela corda invisível que o prendia às tradições ancestrais. Recusou-se a cumprir o papel imposto e, sem cerimônia, desapareceu madrugada adentro rumo às montanhas, uma fuga tão silenciosa quanto definitiva. Naquela fuga, rompeu os laços que o mantinham preso à obediência cega, abrindo caminho para o despertar irreversível do espírito rebelde. O garoto que havia recebido castigos severos em sua infância, agora se colocava diante do mundo como um insurgente contra o destino pré-escrito. No entanto, sua rebeldia não era apenas uma reação contra o peso do patriarcado ou as cercas invisíveis da aldeia. Era também uma busca incessante de conhecimento, uma estrada de luz que ele trilharia com voracidade. Chegando às escolas superiores da região, Mao teve contato com o que chamariam de ideias modernas, o legado do Ocidente que ribombava nas páginas das revistas e dos jornais que ele avidamente devorava. Escritos sobre liberdade, igualdade, revoluções e direitos humanos começaram a dissolver as paredes do mundo pequeno em que crescera. Mao se viu no epicentro dessa confluência, um lugar onde a antiga China se enfrentava com a modernidade e a tirania se abatia sob o peso dos ventos da transformação. E para esse jovem camponês, o conhecimento passou a ser a mais poderosa das armas. Ele entendia que a verdadeira revolução não só destrói velhas estruturas, mas molda novos sujeitos, homens e mulheres conscientes de seu papel na construção da história. Foi assim, entre livros e ruas, entre fuga e ensino, que o menino rebelde começou a se tornar não apenas Mao Zedong, mas o futuro comandante da revolução que mudaria o curso de uma nação. Este capítulo detalha a juventude rebelde de Mao, o peso do casamento forçado, a rebeldia contra o sistema tradicional da aldeia, seus primeiros passos nas escolas superiores e o contato com ideias reformistas e ocidentais que o fizeram vislumbrar o conhecimento como caminho para a libertação. Capítulo 3. Eu penso, logo existo. O alvorecer do século XX trazia sopros de mudança e agitação pela China antiquada, e Mao Zedong se viu imerso nesse turbilhão de ideias e conflitos. Em 1911, aos 17 anos, ele estudava na então efervescente cidade de Changsha, já um centro pulsante de debates e revoluções. Ali, a figura de Sun Yat-sen, fundador do Kuomintang e símbolo da oposição à antiga monarquia Qing, inspirava jovens a acreditarem na queda do imperador e na construção de uma república. Influenciado por esta atmosfera, Mao sentiu pela primeira vez o poder da palavra e do pensamento como armas revolucionárias. Depois de ler o jornal de Sun Yat-sen, A Independência do Povo, escreveu um ensaio clamando pela presidência de Sun, um gesto simbólico de ruptura com a submissão. Com seu amigo, cortou as tradicionais tranças que simbolizavam a submissão à dinastia Qing, um ato audaz e cheio de significado. A Revolução de Xinhai, que culminou em 1911 na abdicação do último imperador, varreu o sul da China e tomou Changsha, derrubando o governador
e instaurando o controle republicano. Mao, embora tendo se alistado no exército revolucionário como soldado raso, não participou diretamente dos combates, mas foi ali que sua consciência política iniciou seu despertar. Porém, a vitória da República não significou paz ou justiça. O comprometimento do líder Sun Yat-sen com o general monarquista Yuan Shikai para evitar uma guerra civil foi um golpe para as esperanças de uma república realmente democrática. Mao testemunhou a perpetuação de privilégios, novos jogos de poder e traições veladas. Em meio a esse cenário turbulento, Mao encontrou no socialismo uma resposta. Através da leitura dos escritos de Jiang Kang-hu, fundador do Partido Socialista Chinês, começou a se aprofundar nas ideias marxistas, embora ainda estivesse em fase de questionamento e entendimento. Sua primeira experiência militar consolidou seu rompimento com a obediência cega. Mao percebeu que a revolução não seria apenas política, mas uma luta constante que exigiria não apenas armas, mas um pensamento revolucionário. Naquele tempo, a filosofia ocidental e o materialismo dialético, a ideia de que a realidade muda segundo a luta de forças contrárias, fascinavam o jovem rebelde. Era o pensamento que, para ele, se transformava na primeira forma de revolta verdadeira, uma ferramenta para entender e mudar o mundo. Assim começava a jornada intelectual que moldaria seu caminho, fazendo do pensamento um campo de batalha onde se decidiriam os destinos de uma nação inteira. Este capítulo trata da influência decisiva de Sun Yat-sen e da Revolução de 1911, da primeira experiência militar de Mao e seu rompimento com a obediência, do fascínio pelos intelectuais e ideias ocidentais, e da ideia de que o pensamento é a base da revolução. Capítulo 4. A grande união das massas populares. Entre a névoa e os gritos da China em ebulição, surge a Sociedade de Estudo e Reforma, grupo estudantil liderado por Mao Zedong em Changsha. Essa pequena comunidade, mais que um refúgio intelectual, marcou a primeira articulação clara de um discurso revolucionário que visava unir o povo em busca de uma transformação profunda. O movimento 4 de Maio, em 1919, que explodiu em protestos apaixonados contra a humilhação da Conferência de Versalhes. Foi a primeira grande manifestação nacional da juventude e das massas contrárias ao imperialismo e às tradições arcaicas. Mao atuou intensamente nessa mobilização, convocando greves, debates e ações contra o governo regional corrupto e os senhores da guerra que o oprimiam. O movimento radical e urgente impulsionou a consciência do povo chinês e plantou a semente da organização comunista. A partir desses eventos, Mao elaborou seu primeiro manifesto público, que clamava pela união revolucionária dos camponeses e trabalhadores, uma aliança que rompesse as barreiras sociais e ideológicas da época e que fosse capaz de sustentar a revolução na base, no povo humilde. Para ele, a revolução não poderia ser apenas política ou econômica. Seria, acima de tudo, uma revolução moral, uma limpeza profunda da alma social chinesa. Um longo processo de aprendizado, desapego e liberação que precederia qualquer revolução armada. Nesse capítulo, a narrativa mergulha no despertar da massa popular, nos primeiros passos organizacionais de Mao e na urgência de uma transformação que não seria apenas superficial, mas de raiz, a esperança de um novo amanhecer na China que parecia adormecida. Capítulo 5. O caminho para o comunismo. No despertar tumultuado da China republicana, Mao Zedong mergulhou em um universo intelectual que seria o ponto de partida de sua transformação definitiva, a universidade. Em Pequim,
Sob os telhados centenários da lendária Universidade de Pequim, jovens mentes fervilhavam com a inquietação de mudar um país que se despedaçava. Foi nesse espaço que Mao estabeleceu contato com pensadores que se tornariam pilares do pensamento socialista e comunista na China. Nomes como Li Dazhao e Chen Duxiu, fundadores do Partido Comunista Chinês. Li, mais velho e já influenciado pela Revolução Russa de 1917, exerceu profundo impacto sobre Mao. Ele via na Revolução Proletária Russa um farol, uma esperança, ao mesmo tempo que nutria uma fé particular no papel emancipador do campesinato chinês. Chen Duxiu, por sua vez, era uma voz da nova cultura chinesa, que buscava revolucionar tanto o pensamento quanto a língua, popularizando o chinês vernacular e combatendo os dogmas tradicionais. Foi um dos fundadores da revista emblemática Nova Juventude, espaço de legítima revolução intelectual, onde Mao aprofundou o contato com o marxismo. A relação entre Mao e esses dois gigantes intelectuais moldou seu entendimento do comunismo, afastando-o das simples revoltas locais e guiando-o para uma visão estratégica e ideológica sólida. Para Mao, a revolução precisava ser mais do que uma insurreição. Deveria ser um projeto de nova sociedade. Esse contato marcou a primeira formação política concreta do jovem revolucionário. Era o tempo das discussões intensas, das publicações clandestinas, dos encontros secretos e da febre por um mundo onde os oprimidos pudessem reinar. No mesmo período, sua vida pessoal viveu um salto importante. O casamento com Yang Kai-hui, filha de um líder revolucionário que se tornaria parada crucial em sua história. Yang foi companheira, confidente e mártir. Seu amor e sacrifício seriam fonte de força e dor para Mao. Juntos, eles encarnaram a aliança entre o projeto político e o sonho humano, a combustão entre a causa e o coração. Neste capítulo, a narrativa revela o despertar definitivo de Mao para o marxismo, suas influências essenciais, as tensões da juventude intelectual chinesa e o entrelaçamento da luta pessoal com a luta coletiva. Capítulo 6. A fundação do Partido Comunista. No verão de 1921, a China fervia não só com conflitos armados e disputas políticas, mas principalmente com uma efervescência ideológica que começava a redesenhar o mapa político do país. Em meio a essa turbulência, um grupo seleto de 13 representantes de pequenos núcleos marxistas de diferentes cidades se reuniu secretamente em Xangai, então uma cidade multifacetada sob influência estrangeira, para selar um pacto que mudaria para sempre a história chinesa. A fundação do Partido Comunista da China, PCC. Mao Zedong, ainda jovem, participou dessa reunião pioneira, que precisou se deslocar para um barco no Lago Sul para escapar da vigilância da polícia pontiaguda da concessão francesa, em Xangai. Ele não era o líder, mas sua presença marcaria o início de uma trajetória de liderança insubstituível naquele partido, que a princípio contava pouco mais de 50 membros. Ao contrário do pragmatismo da liderança soviética no Comintern, que aconselhava uma aliança temporária entre comunistas e democratas burgueses para consolidar a Revolução Nacional, os fundadores do PCC mantiveram-se fiéis ao marxismo ortodoxo, acreditando que somente o proletariado urbano poderia guiar a revolução socialista verdadeira. Essa posição, firme e rígida, refletia a juventude e radicalismo de Mao e seus contemporâneos. Simultaneamente, Mao criava em sua província natal, Hunan, uma filial do partido que incluía a Sociedade Cultural do Livro e uma livraria destinada a difundir literatura revolucionária entre os camponeses e trabalhadores, impondo assim a primeira base concreta para o movimento comunista na China rural, um contraste indispensável à visão tradicional do marxismo focado na classe urbana.
O partido vivia na corda bamba entre teoria e prática, enquanto Mao e seus aliados tratavam de articular a organização entre os camponeses, aguardando o momento certo para a mobilização decisiva. Envolvido ainda em movimentos por autonomia regional, Mao buscava uma constituição de Hunan que pudesse garantir liberdades civis e fomentar sua ativa militância revolucionária. Mas nessa trajetória de crescimento, o partido enfrentava consideráveis desafios internos e externos: vigilância implacável das autoridades, a desconfiança dos senhores da guerra e os próprios conflitos ideológicos entre alinhados às diretrizes de Moscou e os pensadores locais, que buscavam adaptar o socialismo à realidade chinesa. Apesar das dificuldades iniciais, o PCC iniciava uma escalada que o levaria anos depois a controlar o país mais populoso do mundo. Mao, por sua vez, começava a destoar dos esquemas rigidamente ditados do comunismo soviético, propondo uma revolução que nascia no campo, entre os camponeses ignorados pela teoria tradicional. Este capítulo mostra a fundação oficial do Partido Comunista da China. Destaca a participação jovem e inicial de Mao Zedong, a influência ideológica soviética, contrastando com o ideal marxista chinês, mais ligado à realidade rural, e introduz as dificuldades políticas, estratégicas e organizacionais enfrentadas nesta fase embrionária do partido. Capítulo 7. A Frente Unida e a Ruptura. Em meio à turbulência da China pós-imperial, 1924 tornou-se um ano emblemático para a Frente Revolucionária Chinesa, marcada pela formação da Primeira Frente Unida, uma aliança política entre o Kuomintang, KMT, liderado por Sun Yat-sen, e o Partido Comunista Chinês, PCC, onde Mao Zedong desempenhava papel emergente. Essa aliança buscava unir as forças anti-imperialistas e anti-feudais presentes na China, combinando a enorme força numérica e militar do KMT com o vigor ideológico e militante do PCC. Impulsionados por conselheiros soviéticos e pela Internacional Comunista, ambos os partidos concordaram em cooperar, apesar de suas diferenças fundamentais, para perseguir a reunificação da China e o fim das divisões regionais erigidas pelos senhores da guerra. O KMT, que predominava numericamente, permitiu o ingresso de comunistas em suas fileiras, exigindo, porém, que permanecessem subordinados à liderança nacionalista para manter a coesão. Sob a liderança de Chiang Kai-shek, sucessor sanguíneo de Sun Yat-sen, essa aliança inicial parecia promissora e poderosa. Chiang reorganizou o Exército Nacional Revolucionário e lançou a chamada Expedição do Norte, que visava derrotar os senhores da guerra e unificar a China sob um governo central forte. Comunistas e nacionalistas marchavam juntos, ao menos externamente, contra inimigos comuns. Porém, as tensões entre as partes eram latentes e as divergências ideológicas e políticas não tardaram a emergir com força brutal. Enquanto o PCC buscava uma revolução popular que envolvesse camponeses e operários em um projeto socialista, o KMT, de cunho mais burguês e nacionalista, lutava por uma república unificada, mas não necessariamente socialista. O ápice da ruptura ocorreu em 1927, quando Chiang Kai-shek rompeu a aliança e iniciou uma campanha sangrenta de repressão contra os comunistas, especialmente no que ficou conhecido como o Massacre de Xangai. Em uma série de ações brutais, milhares de comunistas foram perseguidos, assassinados ou presos, em uma caçada impiedosa aos membros e apoiadores do Partido Comunista. Islamista e sangrenta, essa retaliação, que também se estendeu a outras regiões profundas do sul da China, como Wuhan, marcou o início da Guerra Civil Chinesa. Chegava ao fim o que se chamou de Primeira Frente Unida, e começava o conflito sangrento que dividiria a China por décadas. Mao Zedong, que até então vinha se consolidando como liderança política e estratégica,
fugiu para as montanhas de Hunan, onde começou a formação das primeiras bases guerrilheiras. Não mais um mero dirigente urbano, ele se transformava no comandante de uma revolução focada no campo, apostando no campesinato como motor da revolução. Foi também nesse período que Mao formulou sua teoria do poder político. O poder nasce do fuzil. Para ele, a revolução não poderia depender apenas de discursos, votos ou alianças. Seria preciso confrontar o poder estabelecido com ação direta, armada e determinada. Este capítulo mostra a fragilidade da aliança entre nacionalistas e comunistas, o crescimento das forças de repressão sob Chiang Kai-shek, o início da Guerra Civil, a fuga e organização de Mao na insurgência campesina e a consolidação de sua teoria militar e política baseada na guerrilha. Capítulo 8. A Bandeira Vermelha de Jingangshan. Em meio a uma China dilacerada pelo conflito e pela Guerra Civil, nas semanas finais de 1927, Mao Zedong encontrava-se em uma encruzilhada política e pessoal. Rejeitado pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês por seu oportunismo militar e por desafiar as diretrizes da alta hierarquia, Mao foi contundentemente afastado do partido em sua província natal, Hunan. Mas onde muitos teriam visto o fim, ele encontrou uma nova missão. Jingangshan, um terreno montanhoso situado na fronteira entre as províncias de Hunan e Jiangxi, emergiu como refúgio estratégico e palco da resistência comunista na China rural. Mao percebeu que as cidades controladas pelos nacionalistas não seriam palco para sua revolução. O verdadeiro caminho precisava brotar do campo, do contato direto com os camponeses e do domínio da guerra de guerrilha. Ali, uniu forças com o experiente comandante militar Zhu De, líder que trazia consigo cerca de 2.000 soldados veteranos da frustrada revolta de Nanchang. Juntos formaram a quarta frente do Exército Vermelho, um dos primórdios do que mais tarde se tornaria o formidável Exército Popular de Libertação. Nas encostas daquela imponente cordilheira, Mao estabeleceu seu governo revolucionário autônomo, um verdadeiro soviete de camponeses e soldados, onde as terras eram confiscadas aos latifundiários ricos. Muitos foram reeducados e alguns até executados, embora Mao sempre tivesse evitado massacres em massa, preferindo uma abordagem relativamente mais humanitária que se distanciava das purgas impiedosas pregadas pela direção central. Ele ordenou a alfabetização dos moradores locais e implementou relações organizativas não hierárquicas, mudanças que transformaram profundamente a vida social e econômica da região. A visão era clara. A revolução não era apenas armada, era cultural, era educacional. Era a construção de um novo mundo a partir da base, da alma do povo. Contudo, nem tudo foi um êxito. Entre as tragédias pessoais, destacam-se as perdas que Mao enfrentou. Sua esposa Yang Kai-hui, Bei Guomindang Chusi, foi executada após sua captura pelos nacionalistas, um sacrifício pessoal doloroso que apenas fortaleceu seu compromisso revolucionário. Os meses em Jingangshan consolidaram a imagem de Mao não apenas como líder militar, mas como mito carismático. Sua filosofia da guerrilha, combinada à reforma agrária, galvanizou a aliança entre o partido e os camponeses, verdadeira força motriz da Revolução Chinesa. Este capítulo revela a gênese do poder vermelho nas montanhas de Jingangshan, a parceria estratégica com Zhu De, o nascimento do Exército Vermelho, o sacrifício pessoal com a perda de Yang Kai-hui e a formação do mito do líder carismático que construiria a gigante que viria a ser a República Popular da China. Capítulo 9. A Longa Marcha.
Em outubro de 1934, quando o frio começava a penetrar as montanhas do sul da China, o Exército Vermelho do Partido Comunista, composto por cerca de 86 mil homens entre soldados e apoiadores, iniciou uma jornada que viraria lenda, a Longa Marcha. Essa retirada épica foi fundamental para a sobrevivência e consolidação do movimento comunista liderado por Mao Zedong, e é considerada uma das maiores epopeias da história do século XX. O Exército Vermelho estava cercado por forças militares superiores, cerca de 700 mil soldados nacionalistas sob o comando do general Chiang Kai-shek, empenhados numa campanha feroz para destruir a Revolução Comunista. A estratégia adotada pelos nacionalistas incluía a construção de fortalezas de concreto e o cerco implacável das bases vermelhas, sufocando recursos e isolando soldados. Para escapar da aniquilação total, o Exército Vermelho foi forçado a um êxodo de mais de 10 mil quilômetros, movimentando-se em 4 colunas que atravessavam territórios inóspitos, enfrentando não só o inimigo, mas a fome, doenças, o frio intenso, terrenos traiçoeiros e perdas humanas consideráveis. Durante esse percurso, milhares foram abandonados, feridos, doentes, mulheres e crianças, que não podiam acompanhar o ritmo desgastante da marchar. Muitos foram massacrados ou desertaram, e dos cerca de 86 mil iniciais, apenas 8 mil sobreviveram para alcançar o destino final, a província de Shaanxi, no norte da China. Esse longo périplo provou ser não só uma passagem dolorosa, mas também uma prova de fogo que consolidou a liderança de Mao Zedong. Em janeiro de 1935, durante a Conferência de Zuni, Mao conseguiu não só escapar das tentativas de afastá-lo como líder, mas também se tornou o chefe do Politburo do Partido Comunista e comandante efetivo do Exército Vermelho. Mao demonstrou seu ponto de vista estratégico e militar baseado na guerra de guerrilha, rejeitando as táticas convencionais impostas por Moscou. Ele acreditava que a resistência popular e flexível era a chave para a sobrevivência e que o objetivo era preservar as forças para capitalizar a luta revolucionária contra o imperialismo japonês. A Longa Marcha, além de ser uma resistência militar desesperada, tornou-se um símbolo de perseverança, fé e transformação. Mao aproveitou para construir seu mito pessoal, mostrando-se não apenas um líder militar, mas um visionário que iria guiar o povo chinês para a vitória. Uma das frases que sintetiza esta vivência é a filosofia que Mao enunciou após a marcha. Os fortes não são os que vencem, mas os que sobrevivem. A sobrevivência não era um simples ato passivo, mas uma estratégia ativa de perseverar para alcançar a transformação total. Assim, a Longa Marcha não foi apenas um trajeto físico, mas o nascimento do líder incontestável que conduziria a Revolução Chinesa nas décadas seguintes. Capítulo 10. Os anos de Yan'an. Ao final da Longa Marcha, em outubro de 1935, as forças comunistas finalmente encontraram refúgio na remota região de Yan'an, província de Shaanxi. Ali, Mao Zedong e os seus seguidores instauraram um novo centro de poder, um bastião revolucionário isolado, longe dos olhos diretos do exército nacionalista e das forças japonesas que avançavam pelo leste do país. Yan'an não foi apenas um local de repouso para os comunistas feridos e exaustos, mas um laboratório político onde Mao reorganizou o Partido Comunista e suas forças armadas em um verdadeiro exército revolucionário. Durante quase uma década, até 1945, Yan'an consolidou-se como o coração pulsante da resistência e da Revolução Chinesa. Nesta região, Mao implementou um programa abrangente de transformação social e cultural, redistribuição de terras, campanhas de alfabetização e tratamento médico básico
foram parte do esforço para conquistar o apoio popular e moldar uma nova sociedade, onde os camponeses e trabalhadores não fossem mais explorados nem ignorados. O povo de Yan'an viu com seus próprios olhos a mudança real, experimentando a solidariedade e o poder emergente do novo regime revolucionário. Em fevereiro de 1936, Mao fundou a Universidade Política e Militar Anti-Japonesa do Noroeste em Yan'an, que virou o epicentro do treinamento dos novos recrutas e da difusão da ideologia comunista. Era através desse centro que a próxima geração de militantes se formaria, preparada para enfrentar os desafios que a guerra e a política lhes impuseram na China do século XX. Os anos de Yan'an também foram marcados por profundas disputas internas, com purgas ideológicas rigorosas conduzidas por Mao. A chamada campanha de retificação teve como objetivo eliminar elementos considerados desviantes, fortalecendo a unidade do partido e ampliando o culto à personalidade de Mao, consolidando as bases do que viria a ser o pensamento Mao Tse-tung, uma síntese adaptada do marxismo-leninismo para as condições chinesas. Durante esse período, Mao também passou por transformações pessoais, dentre as quais o casamento com Jiang Qing, uma atriz e futura figura central da Revolução Cultural. Esse casamento não apenas simbolizava uma convergência pessoal, mas também política, unindo duas figuras destinadas a moldar os destinos de uma China revolucionária e tumultuada. Yan'an representa o auge do poder progressivo de Mao, um lugar onde a teoria política encontrou a prática revolucionária e onde se deflagrou uma era de esperança para os líderes comunistas chineses em meio ao caos da Guerra Civil e da invasão japonesa. Este capítulo revela os anos cruciais durante os quais Mao reorganizou o partido, fortaleceu o Exército Vermelho, consolidou o seu pensamento ideológico, enfrentou rivalidades internas, estruturou o esforço de resistência contra os japoneses e construiu sua aura de líder supremo que influenciaria a China por décadas. Capítulo 11. A Guerra Civil e a Ascensão. Após anos de luta implacável que derivaram da fragmentação da China em regiões controladas por senhores da guerra e a disputa entre as forças nacionalistas do Kuomintang e os comunistas liderados por Mao Zedong, o país encontrou seu momento decisivo no desenlace da Guerra Civil Chinesa. De 1945 a 1949, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o recuo da ocupação japonesa, comunistas e nacionalistas retomaram o confronto aberto. Mao e seu Exército de Libertação Popular, ELP, fortaleceram sua ofensiva, beneficiados por sua profunda conexão com os camponeses e pela eficaz reorganização militar e política que consolidara durante os anos difíceis de resistência. Durante essa fase, os comunistas ampliaram seu domínio, conquistando vastas áreas do interior e minando as bases de poder dos nacionalistas. Captura em grandes formações nacionalistas. Os comunistas adquiriram armamento pesado, tanques, artilharia, que os preparou para ofensivas decisivas. Campanhas como a de Huaihai foram cruciais para quebrar a resistência do Kuomintang. Em janeiro de 1949, as tropas comunistas entraram triunfantes em Pequim, então chamada Beiping, praticamente sem resistência. O governo nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, junto com cerca de 600 mil soldados simpatizantes e 2 milhões de civis, fugiu para a ilha de Taiwan, onde estabeleceram a República da China. Em 1º de outubro de 1949, Mao proclamou solenemente a criação da República Popular da China, diante da Praça Tiananmen, em um evento carregado de símbolos da vitória popular e do novo tempo que despontava para a nação mais populosa do mundo. Foi o fim de um ciclo brutal e o início de um governo comunista
que se preparava para transformar a China sob uma própria constituição socialista. Ainda naquele ano, Mao viajou para Moscou para encontros diplomáticos tensos com Stalin. Apesar da aliança ideológica inicial, as divergências entre o comunismo chinês e o soviético começaram a aparecer, com Mao buscando manter uma independência ideológica e política maior, adaptando o marxismo-leninismo à realidade chinesa. Este capítulo revela o clímax da Guerra Civil com a vitória comunista, a fuga do Kuomintang para Taiwan, a fundação da República Popular da China e as dificuldades iniciais da relação entre Mao e Stalin, marcando o início do caminho independente do comunismo chinês. Capítulo 12. O grande salto adiante. Após a vitória e consolidação do poder, Mao Zedong lançou em 1958 uma das campanhas mais ambiciosas e desastrosas da história política mundial, o Grande Salto Adiante. Visava a transformação rápida da China agrária em potência industrial socialista, com metas utópicas que comprimiria décadas em poucos anos. A política ordenava a reorganização das terras em vastas comunas populares, onde milhares de famílias compartilhavam recursos, produção e vida coletiva planejada. Controlados pelo Estado, os recursos deveriam ser mobilizados para cumprir metas industriais e agrícolas quase impossíveis, com a expectativa de ultrapassar potências europeias e a própria União Soviética. Ao mesmo tempo, Mao impulsionou a criação de fornos caseiros, as chamadas fornalhas de quintal, para a produção massiva de aço obtido de maneira improvisada, refletindo o ânimo febril da campanha e o gesto de rejeição das importações técnicas. No começo, os números oficiais apontaram crescimento. Entretanto, a produção de aço era de má qualidade e as técnicas agrícolas impostas, não científicas, deterioraram as colheitas. O esforço excessivo distraiu camponeses da agricultura e levou à desorganização massiva. A conjunção de erro político, resistência camponesa e calamidades naturais desencadeou a Grande Fome entre 1959 e 1962, com dezenas de milhões de mortos. Estimativas variam entre 20 e 45 milhões. Um dos maiores desastres humanos do século. Em meio ao caos, a propaganda oficial persistia em negar crises, enquanto dissidências internas e críticas começavam a emergir, ainda que conter o culto crescente à personalidade de Mao, que ganhava dimensão quase espiritual. O fracasso do Grande Salto evidenciou a distância entre o sonho revolucionário e a realidade social e econômica chinesa, abalando a imagem do líder e dividindo o partido em facções rivais, uma radical, leal a Mao, e outra mais moderada, buscando reformas pragmáticas. Esse episódio delineou os rumos da política chinesa nas décadas seguintes, plantando as sementes para a revolução cultural e para as tensões internas que transformariam o país. Capítulo 13. A Revolução Cultural. Em 1966, Mao Zedong lançou a Revolução Cultural, uma campanha político-ideológica que buscava preservar o comunismo na China, eliminando influências consideradas capitalistas e contra-revolucionárias. O movimento começou pela publicação da Circular de 16 de maio, que denunciava os 4 velhos pensamentos, cultura, costumes e hábitos, chamados a serem destruídos em nome da pureza revolucionária. A chamada Guarda Vermelha, grupo majoritariamente jovem e estudantil, foi mobilizada para perseguir opositores do regime, professores, intelectuais e membros do partido que não se alinhavam à ideologia maoísta. Sessões de luta e humilhação pública, perseguição e prisões marcaram esse período,
em que milhões foram vítimas de violência. A campanha causou destruição massiva do patrimônio cultural e histórico da China, bem como repressão de minorias étnicas e religiosas. O culto à personalidade de Mao atingiu uma dimensão quase religiosa, com o Livro Vermelho, contendo suas citações e pensamentos, sendo distribuído amplamente. Apesar das consequências trágicas, assassinatos, perseguições e repressão, Mao consolidou seu poder absoluto, mas mergulhou também em paranoia e isolamento crescente, o que influenciou negativamente o país. Este capítulo abrange o início da Revolução Cultural em 1966, a mobilização dos jovens guardas vermelhos, a perseguição violenta da velha guarda e intelectuais, a destruição cultural, o culto à personalidade de Mao e o impacto social e político da campanha. Capítulo 14. Declínio e morte. Após anos de estremecimento interno, a Revolução Cultural, que começara em 1966 com uma explosão de fervor e violência juvenil, caminhava para seu crepúsculo no início da década de 1970. Mao Zedong, embora ainda reverenciado como o grande timoneiro, enfrentava cada vez mais desafios do interior do Partido Comunista Chinês e da própria liderança militar. Um dos momentos mais simbólicos desse declínio foi a queda de Lin Biao, seu sucessor aparente, que morreu em circunstâncias controversas após uma tentativa de golpe fracassada em 1971. A morte de Lin Biao expôs as fissuras profundas dentro do alto escalão e a instabilidade política que o país vivia. A sucessão e o futuro da revolução entravam em grave incerteza. Ao mesmo tempo, Mao, envelhecido e fragilizado pela saúde, começou a se afastar progressivamente do centro dos acontecimentos. Sua reclusão não significava apenas um retiro físico, simbolizava um isolamento crescente, amplificado por sua crescente paranoia, que o deixava desconfiado de aliados e temeroso por sua própria segurança. Nas últimas décadas de sua vida, os sintomas do declínio pessoal e político se intensificaram, marcados por sua incapacidade de acompanhar as rápidas mudanças do mundo e do país, que experimentava os primeiros sinais de abertura econômica e racionalização administrativa em meio às tensões políticas. Em 9 de setembro de 1976, Mao Tse-tung faleceu oficialmente, encerrando a era do líder que havia remodelado a face da China e influenciado o curso da história mundial. Seu funeral reuniu milhões de pessoas, enquanto o país se preparava para um novo capítulo, agora sem seu timoneiro histórico. A morte de Mao não foi apenas o fim de um homem, mas de uma era marcada por extremos de esperança e tragédia, construção e destruição, liderança carismática e autoritarismo exacerbado. Este capítulo revela o processo de declínio do poder de Mao, marcado pelo fim da Revolução Cultural, a crise interna com a queda do sucessor Lin Biao, seu isolamento, doença e sua morte em 1976, abrindo caminho para transformações profundas na China. Epílogo. O último imperador vermelho. A história de Mao Zedong é feita de paradoxos. Ele foi o libertador que conduziu a China da fragmentação, guerra e ocupação estrangeira à unificação e soberania, criando bases de uma nova república socialista. Mas também foi um tirano cujo governo desencadeou tragédias humanas e culturais sem precedentes. Mao transcende o homem e torna-se mito, uma figura que até hoje simboliza para muitos resistências e esperanças, enquanto para outros é sinônimo dos horrores de um regime autoritário. Sua imagem não se limita às paredes da China, está impressa no imaginário de movimentos revolucionários, na cultura popular
e nas lutas globais contra a opressão. Refletir sobre mal é ponderar sobre liderança, o poder absoluto e seus custos, humanos, sociais e morais. É entender que, por trás do idealismo, muitas vezes jaz um sacrifício imenso. Por isso, fica o convite a você, ouvinte atento do Histórias Noturnas, a continuar essa jornada conosco, explorando outras vidas que desafiaram seus tempos, que revolucionaram o mundo ou simplesmente carregaram histórias dignas de serem contadas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se à comunidade apaixonada por narrativas profundas que atravessam o tempo. O sonho de transformação mudou a China e a nossa jornada segue, porque histórias assim nunca acabam. Elas apenas começam.